Hoje é um dia histórico para os bitcoiners de todo mundo porque Bitcoin foi declarado moeda em El Salvador. Então vou contar um pouquinho sobre essa história que começa muito antes dessa declaração e dessa Bitcoin Law, a lei do Bitcoin, que foi proclamada, declarada, anunciada hoje pelo presidente lá de El Salvador. Mas a história de El Salvador com o Bitcoin começa muito antes da vigência dessa lei que foi anunciada hoje. Bitcoin já está sendo aceito por comerciantes de El Zonte, uma praia em El Salvador, há mais de um ano. Tem um Twitter chamado Bitcoin Beach, onde ele sempre postou os treinamentos, os encontros, os meetups e os empreendedores que já aceitavam Bitcoin como forma de pagamento por lá, através da rede Lightning. E durante a conferência Bitcoin 2021 de Miami, o Jack Mallers, que é o CEO da Strike, uma empresa americana de meios de pagamentos via Lightning, anunciou essa novidade aí que El Salvador iria adotar, ia lançar uma lei, ia votar uma lei sobre aceitar o Bitcoin como moeda. Só que mais do que ultra rápido, essa notícia veio em menos de uma semana. Hoje aconteceu uma votação lá no Congresso de El Salvador e Bitcoin finalmente foi aceito como moeda pelo primeiro país do mundo. Isso é surreal porque mostra justamente o que muitos economistas desdenhavam ou não concordavam que fosse acontecer, que Bitcoin poderia ser uma moeda, finalmente está acontecendo, e Bitcoin ter curso legal é extremamente significativo e muda todas as narrativas a partir de agora. Então essa é a Bitcoin Law, a lei Bitcoin, o documento que estabelece todas as diretrizes para Bitcoin ser uma moeda lá em El Salvador, e vai ser uma moeda junto com o dólar, que já era a moeda utilizada, o dólar americano lá em El Salvador. Então os impostos vão poder ser pagos em Bitcoin, os comerciantes vão poder aceitar Bitcoin, os preços vão poder ser denominados em Bitcoin e o Tesouro de El Salvador vai ter um caixa específico de Bitcoins para ajudar nas conversões aí dos comerciantes. Trocas de Bitcoin não vão ser sujeitas a imposto de ganhos de capital e para motivos contábeis, como nesse momento o Bitcoin ainda é muito volátil, a referência ainda vai ser o dólar para conseguir fazer a contabilidade do país e aí o que precisa fazer das conversões. Então saiu no diário, no jornal oficial lá de El Salvador, justamente que a Assembleia aprovou a lei Bitcoin e essa capa de jornal tá rodando o mundo junto com a capa, claro, do bloco Gênesis do Bitcoin, daquela referência que foi feita, a reportagem que fala que o Banco Central inglês salvou pela segunda vez da falência os bancos ingleses. Então é mais uma capa de jornal que entra para a história do Bitcoin. E para além de adotar Bitcoin como moeda, o presidente também divulgou que vai auxiliar os mineradores de Bitcoin que quiserem migrar para El Salvador para utilizar a energia geotérmica que é abundante por lá. Eles têm muitos vulcões ativos e é uma das principais fontes de energia. Então, para além de quebrar com a narrativa de que Bitcoin não é moeda, rompe também com a narrativa de que Bitcoin emite muito CO2 e gasta muita energia, porque ele vai justamente estimular o uso de energia limpa e sem queima de combustível fóssil, que justamente aumenta os níveis de CO2 na atmosfera. Então, mata dois coelhos com uma cajadada só, ou mata duas narrativas com um Bitcoin só. Mas muitos de vocês também trouxeram uma crítica a isso, né? Porque o Bitcoin ele fala de liberdade, das pessoas poderem transacionar livremente ao redor do mundo e o dinheiro não ter mais fronteiras e justamente o presidente do país, o Bukele, ser de certa forma um ditador, porque ele já colocou o exército dentro do Congresso numa votação referente a fundos do FMI e tudo mais. Mas a grande questão é que Bitcoin, ele é para as pessoas, essa ação do presidente em nada vai ajudar ele a ser autoritário, pelo contrário, vai dar mais possibilidades para as pessoas, mais liberdade financeira, mais liberdade de transacionar e de justamente fazer remessas para o exterior, se for o caso, e é justamente menos controle para ele que, né, era considerado até agora um autoritário ou um golpista. Então vamos observar como é que vai essas narrativas, pode ser justamente aí que as mídias vão atacar o histórico do Bukele, que justamente vai na contramão dos países mais autoritários, né, que normalmente proíbem Bitcoin. A gente tem visto aí Turquia, Irã, a própria China está proibindo Bitcoin, são todos países super controladores que não querem que as suas moedas, né, saiam das suas fronteiras, e o Bukele está indo na contramão desses países que são conhecidamente autoritários. Se algum presidente quer ser autoritário, ele não vai adotar Bitcoin, né? Ele vai passar longe, ele vai proibir e vai perseguir as pessoas que utilizam ou que mineram dentro dos seus países.
Então é isso para mim e para Cacá, que somos entusiastas e nós usamos, vivemos, respiramos Bitcoin. Esse momento é histórico e não tinha como vir aqui e não contar para vocês tudo isso e falar da nossa percepção. E isso vai mudar muito o mercado daqui para frente. A gente volta à narrativa de Bitcoin como meio de pagamento, porque a gente enxerga que a moeda ela tem dois lados. O lado da reserva de valor, que o dinheiro ele não deveria perder o seu poder de compra ao longo do tempo, e ele também precisa ser um meio de trocas. Então, El Salvador conseguiu unir essas duas narrativas que nesse momento estavam completamente polarizadas e uniu a comunidade de volta no sentido de Bitcoin como moeda, como meio de trocas, mas também mantendo a sua capacidade de manter valor ao longo do tempo e que vai sim beneficiar as pessoas ali na América Central, e provavelmente a gente vai ver mais países se juntando aí a El Salvador e adotando também Bitcoin junto com as moedas que já circulam e já são vigentes em cada país. Então a gente está ansiosos para ver o que vai acontecer, como que isso vai se desenrolar. A gente vai trazer tudo aqui para vocês.